Olá, tudo bom? Me chamo Bruno, minha equipe é formada pelo José Magalhães e nós falaremos sobre para-raios a resistor não linear e descarregadores de chifre. Introdução: os sistemas de transmissão de energia elétrica no Brasil e no mundo são complexos e vitais, interligam centros geradores normalmente distantes dos centros receptores, que rebaixam o nível de tensão para facilitar a distribuição de energia nas cidades, indústrias, hospitais, escolas, entre outros. Como um ato automático, é comum notarmos certas perturbações quando o fornecimento de eletricidade é interrompido. Isto ocorre por já estarmos habituados a constantes presenças de meios que permitem utilizar essas vantagens dessa forma de energia. Assim, para garantir um nível baixo de interrupções, se fazem necessários estudos para uma utilização de recursos e equipamentos que previnam os desligamentos acidentais, quando não o evitem, facilitem o rápido estabelecimento. Assim, o presente trabalho aborda dois equipamentos elétricos, equipamentos utilizados na proteção das linhas de distribuição de energia elétrica, que são eles os para-raios a resistor não linear e os descarregadores de chifre, equipamentos que têm o intuito de promover a proteção das linhas de distribuição, além de indicar a proximidade do ponto onde houve a perturbação, tornando assim mais rápido e eficaz a sua normalização. Para-raios a resistor não linear. Na primeira foto podemos perceber ele ligado a um transformador, na segunda a imagem, um tipo dele, e a terceira ele ligado à rede elétrica. Vamos dar início. Os para-raios, então, possuem a função de proteger o sistema de proteções elevadas, mantendo a tensão a valores suportáveis aos sistemas. Se tiver uma região rural, talvez você não veja o para-raio, mas sim o descarregador de chifre. Os para-raios dão maior confiabilidade às redes de distribuição, pois sua função é garantir a continuidade do funcionamento do sistema de energia, mesmo que sofra abalos pela inesperada ocorrência de valores de correntes e tensões superiores aos valores nominais. As finalidades básicas desse dispositivo são de impedir o abalo gerado pelas sobretensões, de modo que ela não se propague pela linha e os equipamentos do sistema, permitindo a rápida dissipação da mesma. Funcionamento. O princípio de funcionamento baseia-se na sua tensão nominal. Em condições normais, os para-raios comportam-se como um circuito aberto, pois possuem um resistor não linear com uma resistência muito alta. Ao ocorrer a sobretensão, que supera a sua tensão nominal, o resistor não linear do para-raio tem sua resistência drasticamente reduzida, fechando o circuito para a malha de terra, escoando assim grande parte dessa energia transitória danosa. Após a eliminação da sobretensão, o para-raio só voltará para sua condição normal quando a tensão de seus contatos estiverem abaixo de sua tensão nominal. Assim, eles devem ter o seu terminal de fase ligado a uma fase do sistema e o terminal de terra conectado ao aterramento, para que ocorra o funcionamento correto. Os para-raios são utilizados em subestações elétricas, em portes de distribuição. Eles limitam as sobretensões a um valor máximo, que será conhecido como nível de proteção que oferece ao sistema. Na imagem a seguir, a gente pode ver alguns tipos de para-raios diversos. No primeiro, um para-raio de baixa tensão. No segundo, um de corpo polimérico. O terceiro, de corpo de porcelana, classe 3. O quarto, de porcelana também, já classe 4. E por último, um polimérico para subestação, o redes aéreas. Tipos de para-raios. O primeiro tipo de para-raio que iremos ver é o de carboneto de silício, no qual seus componentes são formados por resistor não linear, centelhador de série, corpo de porcelana, desligador automático, protetor contra sobretensão e mola de compreensão. Assim, os para-raios de carboneto de silício utilizam como resistor não linear o carboneto de silício e têm em série com este resistor um centelhador formado por espaços vazios que possibilitam o corte da corrente após o efeito da sobretensão. Características de seus componentes. Corpo de porcelana. É um dos principais elementos ativos do para-raio. É constituído por uma porcelana vitrificada que tem uma alta resistência mecânica e dielétrica. Resistores não lineares. Estes blocos cerâmicos, construídos a partir de uma mistura específica da matéria-prima de silício,
É submetida a uma temperatura de 2000 graus, assim são formados cristais multicolores que são posteriormente triturados e transformados em pó. A partir desse pó e a presença de um aglutinante específico é que os blocos de carbono de silício são formados e empilhados no interior do corpo de porcelana, sendo assim um resistor não linear. Centelhador em série, dispositivo constituído de um ou mais espaçadores, gaps, entre eletrodos que se ligam em série com os resistores não lineares e tem função de assegurar, sob quaisquer condições, uma característica de disrupção regular e extinguir rapidamente a corrente subsequente. Desligador automático. É constituído de um elemento resistivo em série com uma cápsula explosiva protegida por um corpo de baquelite. Sua principal utilidade é desligar os para-raios defeituosos da rede através de sua autoexplosão. Acionalmente, serve como um indicador visual de defeito do próprio para-raio e os protetores contra sobretensão. É um dispositivo destinado a avaliar a pressão interna devido às falhas ocasionais dos para-raio e cuja ação permite o escape dos gases antes que haja um rompimento da porcelana e provoque danos à vida e ao patrimônio. Aqui temos a imagem no qual podemos ver cada componente, terminal fase, a mola de compressão, os centelhadores, que são empilhados, corpo de porcelana que envolve todo o para-raio, os resistores não lineares que vêm em seguida do centelhador e o desligador automático e por fim o terminal de terra. O próximo tipo de para-raio é o para-raio de óxido de zinco. São assim batizados pois empregam como resistor não linear o óxido de zinco e, ao contrário dos para-raios de carbono de silício, não possuem centelhadores de série. Então, eles são compostos por blocos cerâmicos feitos a partir da mistura de diversos elementos, como o zinco, em maior proporção, mas também podemos ver outros óxidos metálicos, como o antimônio, o manganês, o bismuto e o cobalto. Estes podem ter um invólucro constituído de um material de porcelana ou polimérico, e para os dois tipos de invólucros há diferentes concepções de projeto e montagem que são especificadas no catálogo de seus fabricantes. A seguir vemos subdivisões do para-raio de zinco, no quais temos para-raio com invólucro de porcelana, temos a imagem ao lado, que são para-raios, são os primeiros para-raios de óxido de zinco fabricados. Depois temos o para-raio com invólucro de polimérico, no quais representam uma grande evolução do sistema de para-raios e são encontrados com presença ou não de espaçamentos de ar. E aí temos o para-raio sem espaços internos de ar e os para-raios com espaços internos de ar. Temos também os para-raios sem espaços internos de ar, que são para-raios, na maioria, sem espaços internos, onde os elementos de zinco são envoltos em um tubo de fibra de vidro impregnado em resina epóxi. Tem um invólucro polimérico de silicone. E aí seu invólucro polimérico é geralmente aplicado sobre o tubo pelo processo de injeção da borracha ou da modelagem. Aqui a gente percebe que não há espaçamento entre os elementos de zinco, e no qual os espaçadores são espaçadores metálicos deixados. E por último, os para-raios com espaço interno de ar, no qual seu projeto é equivalente aos projetos de para-raios com invólucro de porcelana. Esse tipo de projeto apresenta um espaçamento interno de ar entre os elementos de zinco, assim sendo necessária a utilização de dispositivos de alívio de sobrepressão, no caso molas de compressão. Algumas características referentes. Os para-raios de óxido de zinco apresentam as seguintes vantagens técnicas e operacionais. Não existe correntes subsequentes nos para-raios. Apresentam maior capacidade de absorção de energia. São dados de um nível de proteção melhor definido, o que resulta na redução da margem de segurança do isolamento dos equipamentos. E por não possuir centelhadores, a curva de atuação dos para-raios a óxido de zinco não apresenta transitórios.
Olá, me chamo Magalhães, vou falar um pouco sobre descarregador de chifre. A nossa equipe, nossa dupla, ela ficou responsável por descarregador de chifre e para-raio, que são aparelhos que protegem a rede contra descargas atmosféricas elétricas, né? No caso do descarregador de chifre, ele é mais comumente usado em áreas rurais, áreas de interior, certo? Ou então também é usado em pequenas zonas urbanas. Ele serve para proteger a rede, né? Em casos de descargas elétricas na rede de distribuição em zonas rurais. Essa imagem da esquerda é a estrutura dele e a da direita é uma imagem do descarregador na rede, certo? Nas redes de distribuição em áreas rurais é de fundamental importância a redução de custos na construção e operação de redes elétricas, aplicando-se equipamentos que possam trazer vantagens econômicas às companhias distribuidoras, desde que não afetem a qualidade do serviço, aquém dos índices estabelecidos pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, órgão que regula o setor elétrico. Ou seja, a intenção da distribuidora de rede elétrica é fazer uma qualidade boa de distribuição, mas também com custo reduzido, que esse equipamento, o descarregador de chifre, é especialmente por isso. Por exemplo, as vantagens dele ser indicado. Ele tem um custo inferior aos dos para-raios. Eles são feitos de uma forma mais simples, certo? Como você pode ver aí na figura da esquerda, eles são feitos de uma figura mais simples, de uma forma mais simples. Outra vantagem, ele é um equipamento robusto. Ele não é um equipamento frágil, é um equipamento robusto. Ele também substitui uma cadeia de isoladores. Então, se você usar esse equipamento, descarregador, ele pode substituir cadeia de isoladores de disco. Ele também possui como função a auto-extinção rápida do arco resultante das descargas elétricas. Ou seja, ele cumpre sua função bem. E ele também tem um parâmetro que ele é praticamente insensível à umidade. Claro que dependendo do lugar, não, a orla marinha, é sempre bom se precaver melhor, né? Questão de umidade nesse parâmetro. Ele é insensível, mas até certo ponto. Nas suas atuações, na sua função, a rede de distribuição possui certos defeitos, né? Que é o termo que ele usa. Pode ser que tem algumas classificações. Por exemplo, defeitos com autoextinção, que é quando acontece, mas desaparece em tempos extremamente curtos, de forma a não sensibilizar as proteções do sistema. Então, chega a ser assim imperceptível quando acontece essas interrupções. Então, outro caso, tem defeitos temporários, são responsáveis por interrupções em tempos muito curtos, geralmente 0 a 1 segundo, 0,5 a 1 segundo, que já começam a ser perceptíveis pelo sistema de proteção. Em defeitos semi-permanentes, já fica um caso mais difícil, provocam uma ou várias interrupções, cerca de 10 segundos de duração. E defeitos permanentes é quando realmente necessita a turma de intervenção e lá, a turma de manutenção. Não tem como. Os equipamentos de proteção não estão dando conta daquela situação. Estrutura. Ele tem 3 itens principais, que é o isolador, as hastes de descargas ou eletrodos e a haste antipássaro. O isolador são, comumente falando, né, de forma mais simples, porque vai ser abordado, acho que por outra equipe de forma mais específica. O isolador feito de disco ou porcelana vitrificada, podendo ser usados em quantidades conforme a necessidade da tensão nominal, ou seja, quanto mais você vai precisar de proteger aquela rede, quanto mais a tensão dela
for alta, mais isoladores você vai colocar. Hastes de descarga ou eletrodos, que é a parte principal, duas hastes de ferro galvanizadas de seção circular, fixadas por suporte, presos às extremidades dos conjuntos de isoladores. E também tem a haste antipássaro, que é a haste que fica no meio do descarregador chifre. É uma chapa de ferro galvanizada com extremidade em formato de ponta, fica no meio, né? Simétrico em relação aos eletrodos. É aqui para a gente ver a estrutura, ó. Tem a haste de descarga, né, de um lado e do outro. Tem a haste antipássaro no meio, né, que ela tem uma forma de ponta, que é para evitar que pássaros pousem nela. Tem um conector tipo aperto, que serve para conectar no suporte ao isolador, tanto de um lado como do outro, essa série de isoladores, certo? E tem um horário de fixação. Agora o funcionamento. O afastamento dos seus eletrodos, né? Você pode notar que eles não se tocam, eles são afastados ali. Não são encostados, eles estão à distância de uma haste para outra, do outro lado. O afastamento de seus eletrodos evita que ocorra descarga a frequência industrial para a terra através do gap, certo? Porém, quando surgem sobretensões acima de determinado valor, é rompido o meio dielétrico, que é o meio que está ali entre uma haste e outra, provocando a formação de um arco, através do qual se cria um caminho fácil de escoamento para as correntes transitórias atingirem a terra. Esse arco, formado na parte mais próxima entre os eletrodos, ou aquela está mais perto naquela parte inclinada, né, caminha rapidamente para suas extremidades, em cujo percurso é alongado e resfriado. Mas a gente pode ver na imagem, ó, o caminho do arco, ele começa pequeno, bem pertinho um do outro, e ele vai subindo através da haste de descarga. Além de alongar, ele vai diminuindo e vai resfriando também, até chegar no final da haste. Resultando no seguinte comportamento: para um arco cuja corrente de defeito seja inferior a 50 amperes, haverá uma alta extinção, aproximadamente 6 Hz. Então, para correntes até 50 amperes, ela tem uma alta extinção. E também, assim, logo que cessam os defeitos transitórios, o arco propicia um caminho fácil para a condução à terra, né, como foi dito. Subsequente, corrente de carga do sistema, o que provoca um defeito monopolar. Com a presença de correntes de sequência zero, o equipamento de proteção de retaguarda opera através do relé do neutro. Então, a corrente zero, o neutro ele é ativa, certo? O relé do neutro ativa, desligando o sistema. Nesse instante, o arco é extinto. Então, quando o arco chega, ele se prolonga e aí o equipamento de proteção ele desliga. Nesse instante, o arco é extinto. Imediatamente após o equipamento de proteção, de preferência um religador, né, dependendo do equipamento que for colocado, fecha os contatos e liga novamente, restabelecendo a normalidade do sistema. Nos descarregadores de chifre, o arco se desloca rapidamente na direção vertical, ou seja, ele vai subindo e alongando, subindo nos eletrodos metálicos sem produzir nenhuma deterioração comprometedora do material metálico, né? Como você pode ver aqui na imagem, o caminho do arco, na imagem da esquerda. Ele começa de baixo, vai subindo até chegar lá e vai diminuindo e o equipamento desliga e depois religa. E também tem um parâmetro, né? Para não se estender muito na parte técnica, tem um parâmetro interessante que eu achei aqui, que é a distância entre os eletrodos, que é a distância entre um e outro é feita dependendo da tensão nominal, tanto que ela suporta, como a tensão nominal normal do sistema. Por exemplo, para uma tensão nominal de 15 kV do sistema, se suporta uma tensão de até 70 kV, né, de impulso.
ou seja, de uma descarga elétrica, enfim. E então, se é usada a distância entre os eletrodos, né, de 3,5 centímetros mais 3,5, que quer dizer o quê? Que ele fica 3,5 até o centro, um lado, 3,5 até o outro lado, porque são dois eletrodos, um de cada lado. Como você pode ver aqui, tá? Um eletrodo de um lado, o outro do outro. Aí, dependendo da distância, é o tanto que ele protege, dependendo da tensão, conforme essa tabela. E por aí vai. Tem de 1,5, 2, 3,5, 6, enfim. E também, para evitar que o ajuste seja feito por uma utilização de dispositivo inadequado, como por exemplo o polegar, né? O dedo da pessoa ali que vai montar, o eletricista, o montador, para ele apertar 1,5 centímetro, 2 centímetros no dedo, fica complicado, ele fica tendendo ao erro, né? E você pode ver aí que meio centímetro já faz diferença. Então ele não seria programado para atender a demanda daquela rede. Então ele tem que se fazer com equipamento bem, como ele diz aqui, ó, indeformável, ou seja, um equipamento feito realmente só para acochar na distância necessária. Enquanto ele faz esse ajuste, né? Enfim, e é isso. Aqui à direita tem um descarregador de chifre na rede, que você pode ver. E basicamente é isso. Obrigado. E até a próxima. E aqui as referências, e é isso.